No discurso de Lula de ontem, o acordo Mercosul-União Europeia não avançou, embora tenha sido mencionado em muitos momentos aí nessas reuniões. Mas Lula ponderou que a defesa de valores ambientais não pode ser desculpa para o protecionismo, ou seja, estamos nessa discussão trazida pela Rose. Nesse sentido, é possível confiar nos países europeus? Não seria melhor para o Brasil e para o Mercosul que esse acordo fosse engavetado, como foi o acordo da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que Lula muito habilmente adiou de maneira definitiva no início do seu primeiro mandato? Começo pelo Pedro desta vez. Bom, eu diria assim que, digamos, a pressa não está no nosso campo, né? Eu acho que esse é o princípio pelo qual a gente deve partir, né? Porque, veja, a Europa, com a guerra na Ucrânia, com, enfim, a desorganização das cadeias de suprimento desde a pandemia, com os problemas energéticos deles e com a absoluta submissão deles às posições norte-americanas, inclusive levando-os a uma crise energética muito grave, eu acho que o que talvez seja uma conjuntura nova é que a Europa, em alguma medida, precisa de nós. Não é mais aquela situação em que nós estamos implorando pelo desenvolvimento, pelo maquinário europeu, pelo dinheiro europeu. Eles precisam das cadeias de suprimento latino-americanas, precisam dos commodities latino-americanos e precisam já que eles estão falando em combater a questão climática, precisam enfim, de formas de energia que não sejam tão sujas. Então, eu acho que dá para jogar com isso, né? E é melhor, fundamentalmente, eu diria que sim, é melhor engavetar o acordo do que se submeter a um acordo ruim. Mas eu acredito, que é possível fazer um acordo que não restrinja a nossa soberania, que não signifique, enfim, um protecionismo europeu em relação aos países latino-americanos, e que possibilite aos países latino-americanos, eu não vou dizer se desenvolver, porque seria dizer demais, né? Seria realmente pintar um céu muito cor-de-rosa, mas que possibilite aí algumas medidas em infraestrutura. A União Europeia, por exemplo, no começo da cúpula, anunciou, né, 35 bilhões, dá 240 bilhões de reais, eu acho, 35 bilhões de euros, para medidas aí de investimento em infraestrutura, uma série de questões. Esse conjunto de investimentos está num programa europeu que chama Global Gateway, né, que seria alguma coisa como portão global, porteira global, via de acesso global, alguma coisa assim. E é evidente que os europeus estão interessados em que essa porteira os beneficie, deixe eles passar e não necessariamente deixe a gente passar. Mas eu acho que a condição hoje da Europa faz com que eles talvez tenham que ser um pouco mais flexíveis nos seus desejos colonialistas históricos e abram um pouco a porteira para os países latino-americanos e caribenhos, né? E aí, Ana, você concorda com o Pedro? Sim, eu concordo muito. Inclusive, eu ia comentar justamente sobre o tal do Global Gateway, que é um programa que os europeus criaram, né, da Comissão Europeia, que é tipo uma concorrente do Cinturão e Rota, né, da China. Isso demonstra que os europeus precisam muito desse acordo. As visitas que a van der Leyen fez aqui, que o Olaf Scholz fez aqui, todos de olho no Triângulo do Lítio, né? Que pega a Bolívia, Argentina e Chile, que é essencial para esse novo momento da humanidade, se a gente realmente for ter uma transição energética, se for levar a sério as questões climáticas. Então, nesse sentido, eu penso que é possível que o Mercosul, unido e com um bom projeto,
né, integrado, sem deserções, aí, igual os uruguais querem um pouco sair fora e fazer outros acordos por fora do Mercosul. Eu acho que é possível o Mercosul impor mesmo um outro ritmo da negociação e outros parâmetros para essa negociação, porque a Europa hoje precisa. Então, eu acho que é um momento de também a América Latina e o Caribe, de uma forma geral, mas especificamente o Mercosul, por conta desse acordo, utilizar dessa situação também para exigir um acordo melhor. Se não, gente, aí realmente é melhor enterrar esse negócio que está sendo discutido aí já há mais de 2 décadas, como foi feito na época da ALCA mesmo. Mas o que eu percebo, a leitura que eu faço hoje do governo Lula é de que há uma aposta de que é possível negociar um acordo que seja vantajoso para o Mercosul. Tá certo. Sobrando 1 minuto aqui, vamos passar a palavra para a Rose. Olha, eu concordo muito com a Ana e com o Pedro. Eu acho que o Pedro começou a fala dele falando que não é preciso ter pressa, né, algo nesse sentido, porque, de fato, a Europa está numa situação em que precisa criar relações com outras áreas. Inclusive, é engraçado, porque quando eles colocam essa questão tanto de um diálogo maior com a CELAC, tanto com um acordo com o Mercosul, eles também estão querendo desviar um pouquinho da China. E na cúpula da OTAN, da semana passada, a China aparece como um adversário sistêmico da OTAN. Então, eles também não estão tendo muito para onde correr. Agora, o que eu acho mais curioso nisso tudo, a gente fazendo uma reflexão sobre essa necessidade da Europa, as questões econômicas que eles estão enfrentando, a Alemanha já em recessão técnica, é que mesmo assim, né, eles não parecem estar tão dispostos a negociar, vide essa carta em anexo aí de março, né, que o Lula comentou na viagem de Roma. Ele foi bastante duro também ao mencionar, até o Mauro Vieira, né, que poupa mais as palavras do que o Lula, falou que era extremamente duro os termos da União Europeia em relação ao que tinha mudado ao acordo do Mercosul. E como na guerra da Ucrânia, tanto essa questão econômica aqui que liga União Europeia e Mercosul, e na guerra da Ucrânia, né, que é uma questão de segurança, uma guerra em território europeu, também a Europa parece não enxergar a realidade em que está inserida e das concessões que precisa fazer. Então, do lado de cá, né, com a liderança do Brasil, o Lula tem sido bastante enfático ao falar a questão das compras governamentais, eu acho que a gente pode aí tentar espremer o caldo e ver o que consegue sair, o que consegue melhorar. Mas a minha opinião, talvez mais radical, é que ao fim ao cabo esse acordo não é bom para a região. Eu acho que ele acaba, apesar dos ganhos que pode ter, eu acho que ele pode acabar intensificando uma condição primária exportadora dos países do Mercosul. Né, eu acho que tem essa questão que talvez a gente não veja no curto prazo, no curto ou no médio prazo, mas no longo prazo é um problema. E o que parece é que a Europa está querendo abrir um mercado aí para abrir as economias, né, mercados para serviços e seus produtos industriais. Então, se eu fosse dar uma resposta pensando mais no longo prazo, eu acho que, assim como a ALCA, esse acordo deveria ser enterrado. Eu acho que essa não é a posição diplomática mais aceitável, que deveria ser feito neste momento, né? Vamos lá ficar conversando, mas eu acho que até a posição do Lula, bastante enfática em relação às compras governamentais, de falar que não é negociável, eu acho que já indica o que vai virar esse acordo, porque também os europeus não querem abrir mão. Mas acho que os trâmites diplomáticos eles têm que seguir, e eu acho que o tempo vai mostrar que talvez não seja tão fácil fechar esse acordo, porque a Europa, mesmo precisando, não está querendo mudar os termos. Gente, obrigado a vocês que participaram, obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse programa, eu queria fazer uma sugestão. A gente tem um programa 20 minutos especial
com Milton Rondó Filho, diplomata de carreira, muito importante na denúncia do golpe contra a presidenta Dilma, em que ele fala se a política externa é o maior triunfo do governo Lula. Procurem aí, Milton Rondó Filho. Quem estiver assistindo o programa gravado já vai ter um cardzinho para clicar em cima e assistir. Mas quem estiver assistindo ao vivo tem que dar uma busca, porque não deu tempo da gente. Eu até vou jogar aqui no chat, talvez dê para o pessoal clicar e assistir, tá certo? Se não der, procure. Boa noite a todos e todas e até mais. Valeu! Tchau, tchau.